Olha só, irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui para você nessa noite é punindo as obras do diabo. Nós vamos aprender a castigar, punir as obras do diabo. Nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente se envolve em muitas guerras, em muitas situações, e eu digo, desnecessárias, não é verdade? Quem está acompanhando no noticiário aí a guerra que está tendo lá de Israel, na Palestina, aí você vê guerra na Ucrânia. Eu pergunto uma coisa para você: é essa guerra que nós temos que guerrear? Sim ou não? Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. Na luta da carne e sangue, usa as armas naturais, as armas carnais, não é? Que fere as pessoas. Agora, na batalha espiritual, e é o que nós vamos falar aqui hoje, e vamos entrar em batalha espiritual, nós temos que usar as armas de Deus, amém? E quando você aprende a usar a arma de Deus, você começa a ver o próprio Deus criando situações para te abençoar, mudando circunstâncias, amém? Então nós precisamos entender como que funcionam as coisas, e eu quero que você abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem a Bíblia ali na tela também, você pode acompanhar, né? Essa igreja está chique demais, povo chique, povo lindo, povo abençoado, amém? Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, eu vou pegar ali o versículo 4, tá bom? Capítulo 10, versículo 4, o que a Bíblia está dizendo aqui, meus amados? Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Já começa por aí. Se a gente quiser vencer a batalha espiritual, não podemos ser carnais. E quando a gente fala de carnal, não é só o pecador que está no adultério, na prostituição, fazendo tudo errado, não. Está na carne, preste atenção, está no natural. Às vezes a gente está tentando resolver coisas espirituais de uma maneira natural, de uma maneira humana, e a gente falha. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. Deixa eu voltar aqui, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê, igreja? Vamos ler em voz alta? Para destruição das fortalezas, amém? Olha só, às vezes o inimigo, ele cria na nossa vida e à nossa volta, ao nosso redor, fortalezas. Sabe quando a pessoa ela quer sair da vida errada, dos vícios, por exemplo? Você ouve, é comum você ouvir na psicologia, nessas clínicas, que uma pessoa que é viciada em droga, ela vai ser assim para o resto da vida. Ela vai ter que saber conviver com o vício. Quem já ouviu isso? Não é que o viciado ele é um adicto, não é? Seja do álcool, da droga. Meu amado, minha amada, essas são as armas naturais. Talvez no mundo dos homens, no pensamento humano, não é? Um viciado nunca vai deixar de ser viciado, mas quando nós estamos falando de armas espirituais, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Eu conheço muitas pessoas que viveram no mundo das drogas, do vício, de prostituição e por aí vai, e que hoje são verdadeiras bênçãos. Por quê? Porque provaram
dessas armas que são poderosas, o que está escrito ali, igreja? Para a destruição das fortalezas. Então, nós temos que entender o poder da oração e o poder do nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui? Vamos continuar? Olha lá. E aí o texto diz mais, o versículo 5: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, olha só, esses pensamentos, essas narrativas que se levantam contra o pensamento de Deus, elas precisam ser destruídas. Onde, pastor Helder? Dentro da gente. Às vezes a gente quer viver o novo de Deus, que é o Evangelho, não é? Uma vida nova com Deus, carregando os velhos conhecimentos, os velhos hábitos, a velha maneira de pensar. Pastor Helder, mas isso aqui eu aprendi com a minha avó. Tudo bem, se a avó tinha revelação, se a avó passou a fé, continue na fé, diga glórias a Deus. Mas nós temos que analisar qual que é a fé que o vovô e a vovó praticavam, não é? Por quê? Porque se não é a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, então o correto é o quê? É deletar tudo e falar, meu Deus, então me ensina. Isso não é arrogância, irmãos, isso é humildade, para que a gente possa se desvincular das coisas passadas e aprender aquilo que é novo. E às vezes o novo assusta, sim ou não? Assusta ou não assusta? Claro que assusta, porque a gente quer estar na nossa zona de conforto, a gente quer se agarrar àquilo que parece certo, mas essa é a arma carnal. Agora as armas espirituais, a gente está falando de fé, e o que é a fé? É aquilo que você não está vendo, é aquilo que você não vê. A fé você não vê, você apenas recebe de Deus uma ordem. Lá dentro do seu interior nasce uma convicção, nasce uma certeza de que aquela bênção, aquele milagre vai acontecer, e você caminha em cima daquela palavra, você se lança naquela palavra, e você começa a ver Deus agindo, você começa a ver Deus abrindo portas, abrindo caminhos, criando situações para te abençoar. Mas quando que a gente vai conseguir entender a fé verdadeira? Quando esses conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus forem o que, igreja? O que está escrito ali? Forem o que? Destruídos. Repita comigo: a falta de conhecimento pode levar uma pessoa a perder tudo. Olha só, eu não ia falar sobre isso, mas Deus sabe todas as coisas. Jó capítulo 42, meu esboço está aqui, não tinha nem Jó no meu esboço, mas Deus sabe todas as coisas. Jó capítulo 42, quem já ouviu falar de Jó, irmãos? Jó foi um homem reto, fazia tudo correto, corretíssimo. Que mais? Temente a Deus, ele respeitava. Temer a Deus não é você ter medo de Deus, até porque Deus não é um Deus tirano, amém? Repita comigo: Deus é amor. Quem entendeu isso? Então a gente não tem que, Deus, ai Deus está chegando, Deus, Deus. Não, oh Deus, eu estou aqui, amém? Temos que ter prazer em estar na presença dele. Deus é amor, diga glórias a Deus. Então esse é o nosso Deus. Então Jó era temente a Deus. O que mais que o Jó fazia, meu amado, minha amada? Ele se desviava do mal. Era um homem exemplar, que perdeu tudo.
Jó perdeu tudo. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela se dá pela ausência do conhecimento propriamente dito, ou por conhecimentos e entendimentos distorcidos, equivocados, que dá na mesma, que às vezes é até pior, porque a pessoa começa a agir achando que está certo, ela começa a praticar aquela fé, achando que está na razão, quando aquilo está trazendo destruição para a vida dela. Nas palavras de Jó, Jó capítulo 42, coloca ali, eu vou ler aqui embaixo, fica mais fácil. Jó 42, oh meu Deus, vamos pular aqui, ó. Vai lá. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, vamos lá, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Ninguém impede o pensamento de Deus. Amém? Aquilo que Deus pensa ao teu respeito, ninguém pode impedir. E você só pode esperar coisas boas de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Pastor Helder, mas tem uma mulher que é invejosa lá no meu trabalho, o problema é dela, a bênção vai vir na sua vida, ou ela se converte e glorifica a Deus com você, ou ela vai ficar com mais inveja ainda. Quem está entendendo isso? Porque ninguém impede o pensamento de Deus. Olha lá, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vai lá, quem é aquele, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o quê? Olha só, irmãos, a falta de conhecimento encobre o quê? O conselho, que significa a revelação de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas religiosas sem conhecimento e sem revelação. E o que acontece na batalha espiritual? Elas fracassam, elas perdem tudo. Não foi o que Jesus falou para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue o quê? Que te revelou. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, podemos dizer, sobre essa revelação, sobre esse conhecimento, sobre esse conselho, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quando você tem conhecimento e revelação, o inferno não prevalece. Essa é a batalha espiritual. Quem está entendendo isso? Amém? Então o próprio Deus falou para Jó, o Jó estava falando, meu Deus, quem é aqueles, dizes tu? O Senhor falou para ele, que sem o conhecimento encobre o conselho. Continue, prossiga lá, ó. Olha o que a falta de conhecimento faz, irmãos. Por isso falei do que não entendi. Irmãos, a pessoa sem conhecimento, ela abre a boca. Na minha época, quando a pessoa falava uma coisa sem nexo, ela assim, abre a boca para falar groselha. Alguém já ouviu falar? É ou não é? É assim ou não é? Quem já ouviu essa expressão? Né? Fulano, quando abre a boca, só fala groselha, tá? Tipo Jó. Falei do que não entendia. Irmãos, e olha só, às vezes você falar sem conhecimento daquilo que a gente não entende, e às vezes mesmo sem entender, achamos maravilhoso. Você quer ver uma falta de conhecimento dentro da igreja? E você encontra até em canções religiosas, canções bonitas, quer vitória, vai chorando, geme e chora, quer vitória, e aí? Levanta a mão, receba a bênção nessa hora,
é só pedir. E depois vem o que? Chora, chora mais um pouco. Olha, as irmãzinhas do círculo de oração tão vivas, hein? Quem já chorou com essa canção? Sejam sinceros. Só a irmã que chorou? Quem já chorou com essa canção? Sejam verdadeiros. Eu já chorei, irmãos. Eu já chorei muito com essa canção. Eu lembro quando eu entrei na igreja, meus pais tinham separado e eu tive que assumir praticamente a responsabilidade do lar. Com 12 anos de idade eu já trabalhava. E aí eu cheguei na igreja, e aí o ministro, eu lembro até o nome do pastor, era o pastor Olímpio, a gente chamava de Olímpio. Aí ele gravou um CD, ele gostava muito de cantar essas canções, aí ele gravou um CD, em vez de ele colocar assim, canções com o pastor Olímpio, ele colocou assim, as canções com Ávila Machado. Eu falei, que Ávila Machado é isso, meu Deus? Mas que nome esquisito é? Ávila Machado, devia ter colocado Olímpio. E ele cantava essas canções e tal. E eu lembro, irmãos, que quando eu chegava na igreja, eu estava cheio de problema, e carregando ali o peso do lar, de casa, tendo que ajudar minha mãe. Eu entregava folhetos na rua para ajudar minha mãe. Não me envergonho disso e nunca vou me envergonhar, irmãos. Não morri por causa disso, é ou não é? Todo trabalho é digno. E aí eu chegava na igreja, eu ouvia aquela canção, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu falei, então já sei, eu preciso de vitória. Então o que eu vou fazer? E eu começava, quer vitória, vai chorando, e eu e chorava. E aí vinha o refrão, chora, não tinha nem mais lágrimas para chorar. Chora, mas fiquei uns 6 anos, irmão, na igreja. E cadê a vitória? Eu acho que eu furava até o disco de ouvir essa música. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Somos humanos, sim ou não? Claro que somos. O choro ele limpa a alma, mas não é o choro que vai trazer vitória. A Bíblia diz que aquele que semeia a sua semente, andando e chorando, você pode chorar, mas você tem que agir, você tem que arregaçar as mangas, você tem que ir para cima, você tem que crer, fé é atitude. Quem está entendendo isso? E às vezes são canções que nos mantêm na zona de conforto, apenas chorando, acreditando que por causa do meu choro, o milagre e a vitória vai vir, quando não vem. Então o que é isso, pastor Helder? Falta de conhecimento que encobre o conselho. E às vezes nós temos que ter a humildade para reconhecer, e para destruir, para tirar da nossa vida, para deletar esse tipo de conhecimento que nos deixa cada vez mais fracassados. Então o Jó ele fala assim, por isso falei do que não entendia. Irmãos, você ouve até músicas da fala de Jó, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quem já ouviu essa canção? Quem que tomou as coisas de Jó? Foi Deus? Foi o diabo. Então às vezes a gente se agarra a uma narrativa que o próprio Jó se arrependeu depois, e a gente não entende. Por que a gente não está conseguindo vencer batalha? Porque estamos falando daquilo que não entendemos. Eu não vim nem preparado para pregar isso aqui hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Alguém está precisando ouvir isso, alguém está precisando parar de chorar. A Bíblia diz, reprime a voz de choro e trabalha, porque há galardão para o seu trabalho. Então tem gente que está chorando muito, se emocionando muito, e trabalhando pouco e fazendo pouco.
quando Deus está falando, reprime a voz de choro, trabalha, Deus vai honrar. Pastor, estou sendo injustiçado lá na minha empresa, lá na minha família, estão tentando puxar o meu tapete. Ninguém pode impedir os pensamentos de Deus ao teu respeito. Pode tentar puxar o tapete que for, pode tentar apertar, pode bater, quanto mais bater, mais você vai crescer, mais Deus vai te abençoar. Quem está entendendo isso? Amém? O Jó reconheceu, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele chegou à conclusão que ele estava errado. Então chega uma hora na nossa vida que a gente vai chegar na conclusão: Deus, eu não sei nada. E quando a gente não sabe nada, a gente tem que ser o quê? Humilde, irmãos. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar o descanso, aí você vai encontrar a sua bênção, aí você vai chegar no porto desejado. Quem está entendendo essa palavra? Versículo seguinte, coloca ali, ó: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Oh meu Deus, me ensina, eu vou perguntar, o Senhor vai me ensinar. E aí ele vai dizer, olha lá, prossiga: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que isso significa, amada igreja? Que os olhos de Jó foram abertos, Deus deu para ele revelação e direção. Quem está entendendo isso? Amém? Se podes receber essa palavra, receba. Eu vou dar só mais um versículo para você, ainda sobre batalha espiritual, e nós vamos orar. Tiago capítulo 4, versículo 7, põe na tela aí, ó. Põe na tela da Atena. Oi? Não, pode deixar aqui. Eu subi dessa escada, não tem problema não. O pastor Eldo está jovem. O ano que vem eu chego em 40, né? Hoje a vovozinha, eu estava até brincando com a minha esposa, a vovozinha, tem umas irmãzinhas, né? Eu estava saindo, eu estava de camisa normal, né? Camisa e tênis, né? Aí estava lá a pastora Rosa, eu terminei o culto do meio-dia, eu tirei a roupa, né? O terno, a roupa social, e eu estava vindo para viajar de tênis, de calça e camisa normal, essas camisas tipo polo, né? Aí a vovozinha: olha o pastor Helder indo lá para Caicó, todo boizinho. Pastor está todo boizinho. Eu estava dando risada com a minha esposa, a vovozinha, né? Eu gostei Jesus abençoe ela, e glória a Deus. Se tiver que subir e descer, não tem problema não. O que está escrito ali, meus amados? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu amado, minha amada, você quer vencer a batalha espiritual? Se submeta a Deus. Amém? Se sujeite a Deus. Vamos lá, segundo aos Coríntios, onde começamos. Deixa eu dar só esse texto aqui, ó. O versículo, capítulo 10, versículo 6. Você consegue colocar na tradução NVI aí? Tem? A NVI? Coloca 10, versículo 6 na NVI. Olha lá, ó. O que está escrito ali, meus amados? Vamos lá. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Vamos lá. Uma vez estando completa a obediência de vocês. Olha só, quando você obedece de uma maneira completa, você está pronta para punir toda desobediência, que é o que? A natureza do diabo. Aí você vai orar, o mal tem que sair, a doença vai embora. Quem está entendendo isso? Esses dias na oração do YouTube, talvez você que me acompanha no canal, você deve ter escutado, uma senhora que mora lá no Rio de Janeiro, ela foi diagnosticada com câncer. Não sei se alguém viu esse testemunho do Rio de Janeiro, vocês viram? Ela foi diagnosticada com câncer,
E ela falou para o médico: você está com o demônio está te enganando. Ela falou isso aí para o médico, a fé dela. E aí ela entrou na oração do pôr do sol, que eu faço todos os dias às 18 horas. Às 18 horas. E na hora eu falo assim: ó, Deus está arrancando esse câncer do seu corpo. Eu falei 3 vezes, e ela segurou a palavra. Ela foi repetir os exames. Quando ela foi ver, não tinha mais nada de câncer. Ela começou a abraçar a médica, a doutora, falou: não me abraça não, quem curou você foi Jesus. Amém? Meu amado, quando a gente obedece, o câncer tem que sair, a doença tem que sair, o vício tem que ir embora, a depressão, a angústia, seja lá o que for. O médico falou: não, a tua depressão é crônica, é severa, você não vai conseguir. Vai, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a nossa obediência tem que ser completa. Por quê? Aí a gente consegue punir a desobediência. Quem está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Para terminar aqui, nós já vamos orar, meus amados. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente, da sua doença em que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha aqui para o pastor Helder. O rei de Israel, Joás, ele vai até o Eliseu estava doente, e o rei vai chorar. Ele vai chorar, por quê? Por causa da guerra que estava para se levantar em Israel. O rei da Síria vinha com tudo. Mas o que o Eliseu faz? Ele orienta o rei a fazer um ato de fé. Amém? Ele não deixa o rei chorando, não, continua chorando aí que a vitória vai vir, não, olha o que ele vai fazer, meu amado, minha amada, diz aqui o texto sagrado: e Eliseu disse: toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas, então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a tua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Quer dizer, ele estava fazendo um ato de fé, irmãos. A gente tem que entender a batalha espiritual. Às vezes Deus nos leva a fazer atos de fé. Quem está compreendendo isso? E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira a flecha, e atirou, e disse, vamos lá em voz alta: a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios. Olha só, naquele ato de fé, Deus ia livrar Israel da mão dos sírios para sempre. Flecha do livramento contra os sírios, coloca ali, ó: porque ferirás os sírios em Afeca, vamos ler em voz alta, até os consumir. Olha aqui para o pastor Helder. Se aquele rei fosse obediente, e a obediência do rei fosse completa, ele poderia se despedir daquele problema para sempre. Quem está entendendo isso? Isso é na sua vida, irmãos. Quando Deus te dá uma direção, e você obedece de uma maneira completa, você pode se despedir do problema, porque aquele problema nunca mais vai se levantar. Diga glórias a Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho, e a nossa obediência vai ser completa. Mas olha só o que esse rei vai fazer. Continue lá, pula lá. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as, e disse ao rei de Israel, vamos lá, fere a terra. E o que o rei fez, igreja? Vamos lá em voz alta: e feriu-a 3 vezes e cessou. Irmãos, aqui que está o nosso problema. Como assim, pastor Helder? É fazer até onde a gente acha que está bom. Aquele rei pega 3 flechas e ele fere a terra, e aí ele interrompe um processo. Repita comigo: na batalha espiritual,
a minha obediência tem que ser completa. Fique em pé todos. Eu já vou concluir aqui. Eu quero que você fique em pé, para você não perder o fio da meada. Olha só, na batalha espiritual, a minha obediência tem que ser o que, igreja? Completa. E se não for completa, pastor Helder, repita comigo, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai dar certo, tem que ser completa. Se ele chega e fala assim, Naamã, você vai mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e o Naamã vai lá e mergulha 7 vezes no rio Abana e Farpar, o que ia acontecer? Ia dar ruim. Fala assim, vai dar ruim. Se ele fala assim, Josué, vocês vão ter que andar 6 dias em silêncio, em volta das muralhas, não é? 6 dias como? Aí o pessoal começa a andar, um conversa com o outro, o que esse Josué está fazendo? Está ficando doido, a gente está aqui igual um tonto em silêncio, ia dar ruim, tinha que estar todo mundo porque a minha obediência tem que ser, esse é o segredo da batalha espiritual, irmãos. Se na batalha espiritual a gente errar a mão, a gente perde a bênção e perde a batalha. O profeta falou, você vai ferir os ciros até consumir. O que ele faz? Ele pega 3 flechas, fere a terra e cessou, porque ele achou que estava bom, porque na cabeça dele não precisava mais do que aquilo. E olha só o que vai acontecer, igreja, continue ali, Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, continue ali, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, e deveria ser completo, irmãos, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra, né? Então feririas os sírios até, quer dizer, você teria resolvido esse problema. Prossiga. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E para encerrar, irmãos, o que eu entendo aqui? É o que eu falei lá no início. As armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E às vezes, irmãos, isso aqui é nós, o ser humano é assim, nós nos dedicamos mais às coisas naturais do que às espirituais. Se você fosse receber alguém na sua casa, e você fosse preparar um almoço, um jantar, você ia cuidar dos mínimos detalhes, sim ou não? Não é para não errar nada, não errar a mão, não colocar mais sal, nem sal de mais, nem sal de menos, no ponto, não é assim? Minuciosa, porque não só a mulher cozinha, o homem também cozinha. Cadê os homens que vêm isso aqui? Quem é homem que gosta de cozinhar aqui, Aí, Deus abençoe. Cadê as mulheres que gostam de cozinhar aqui? Deus abençoe. E as que não gostam, Deus abençoe também. Não precisa levantar a mão. Não é? Não quero arrumar confusão, briga com ninguém, mas eu vim aqui para abençoar vocês. Diga glórias a Deus. Amém? Mas a pessoa vai fazer de tudo para não errar. Ela vai lá no Google, deixa eu botar um vídeo aqui no Google, para ver como que faz. Você vai lá, coloca isso, aquilo outro, deixa ali marinando e e para acertar. E às vezes, quando se trata da batalha espiritual, a gente faz de qualquer jeito, irmãos, e não podemos. Eu falei domingo na igreja, você pode errar na sopa, você pode errar no arroz, mas não erre na batalha espiritual. Amém? Não erre na batalha espiritual. Por que eu falei da sopa? Minha esposa está rindo lá. Vem cá, Bruninha, vem aqui. Essa mulher é uma bênção de Deus. Minha esposa está aqui,
ela vem assim, ó, você me paga. Vem cá. Oi? Não, vai não, vai não. Isso aqui é o nosso passado, tá bom? Vem cá, Bruninha. Olha que mulher linda, vamos aplaudir a Jesus, irmão. Vem cá. Vem cá. Essa mulher, irmãos, posso falar? Pode. Pode. Quando nós Agora nos casamos, ela resolveu fazer uma sopa, irmãos. Uma sopa. E eu não falo nada, eu fico quietinho, né? E ela deixou a sopa um pouquinho salgada. Não, seja verdadeiro, né? Aí a gente comendo a sopa, logo no início, a gente tinha, vamos lá, uma semana de casado, ela preparou essa sopa. E aí eu comecei a comer, eu fiquei quietinho. Aí ela comeu, fez aquela cara, amor, isso aqui tá salgado, né? Eu falei, não. Só parece que você pegou água do mar e jogou nessa. A sopa de água do mar. E a gente ria. Mas hoje não, hoje ela faz uma sopa maravilhosa. E se você for lá em casa lá almoçar, você vai passar bem, que hoje a Bruninha manja. Também, depois de 14 anos junto, né? Tem que aprender, né? E eu que tenho que aprender a fazer o arroz, irmão. 3 vezes e errou, viu? Melhor não. Não queima meu filme, não. Esses dias ela me ligou. Ela falou, amor, eu estou indo buscar os meninos na escola, vou passar lá no salão, fazer o cabelo, não sei o que ela vai fazer lá. Bota o arroz, faz o arroz aí. Eu falei, tá bom, como que eu faço aqui? Como que eu faço? Vai falando aí. Ela falou, pega lá um punhado de arroz, joga na panela, pega um pouquinho de óleo, mistura e joga água. Você vai fazer o arroz lavado. Eu falei, que arroz lavado é esse? Eu aprendi aqui no Nordeste. É o arroz lavado. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei lá um punhado de arroz, joguei água, joguei óleo, fiquei mexendo lá. Aí eu joguei 2 colheres de sal. Aí na hora que eu fui experimentar, eu falei, meu Deus do céu, nem os cachorros vão comer esse arroz, nem a minha cachorrinha comia aquele arroz. Aí eu falei, vou fazer outro. Falei, Bruno, errei a dose aqui, repete para mim, por favor, como tem que fazer. Aí fui lá de novo, joguei o arroz, joguei o óleo, joguei a água, joguei 1 colher de sal. Deu ruim de novo. Aí eu falei, vou fazer outra aqui, eu vou jogar meia. Eu sei que ainda ficou um pouquinho salgado, né? Aí eu perguntei para ela como que tá, ela falou, não, tá bom, ficou gostoso. É para fazer mais vezes, né? Incentiva. Ela me incentivou, né? Por isso que eu te amo. E glória a Deus. Amém? Mas brincadeiras à parte, irmãos. Você pode errar no arroz. Você pode errar na sopa. Fica aqui. Você vai orar comigo? Né? Você pode errar na sopa. Hoje ela ajuda no ministério do sopão da igreja. Viu como ela evoluiu? Ajuda não? Eu falei, vai ser contratada para o sopão. Você pode errar na sopa. Você pode errar no arroz. Mas não erre na batalha espiritual. Amém? Não que você vai fazer arroz de qualquer jeito agora, né? Ah, não, o pastor Eder falou, come aí, homem, como vai... Tá, não. Você faz do jeitinho que você faz. Mas seja muito cuidadoso e cuidadosa em fazer aquilo que Deus fala ao seu coração. Quem entendeu essa palavra? E aí você vai vencer todas as batalhas espirituais. A Bíblia diz que o Davi nunca perdeu uma batalha, irmãos. Quando Deus falava assim, Davi, você vai atacar os seus inimigos de frente. Davi ia lá e vencia a batalha. Aí vinham os mesmos inimigos. Davi agora mudou a estratégia. Você vai atacar de trás.
Davi ia lá e vencia. A Bíblia diz que ninguém queria enfrentar o gigante Golias, mas o Davi, ele viu 5 pedras, ele não só viu, ele escolheu 5 pedras, e com uma pedra ele vai lá e derruba o gigante. Amém? Então, no que diz respeito à batalha espiritual, nós temos que ser cuidadosos, zelosos, amém? Porque o diabo não brinca, ele está fazendo de tudo para ceifar as pessoas, colocando doença, colocando depressão. Hoje pela manhã, não sei se alguém viu a notícia, como que é o nome dela, Bruno? Carol, né? Carol Heller, quem viu? Que era filha da Cássia Heller. Ela colocou até uma mensagem na rede social: não consegui, né? Perdi a batalha, bombeiro, venha me buscar aqui na rua tal, ela ia dizer que ia se suicidar, foi lá e se jogou do 6º andar, misericórdia, não sei se alguém viu isso, misericórdia, e tantos outros, irmãos. Há semanas atrás foi aquela do vôlei, Valesca, do vôlei, também subiu, acho que no 17º andar, se jogou. Teve um dentista que está sendo analisado, o dentista dos famosos, disse que ele foi mergulhar na piscina, bateu a cabeça e morreu, mas ele está investigando para ver se foi isso mesmo, ou se não tirou a própria vida. Por quê? Porque estava num quadro profundo de depressão. Então o inimigo, irmãos, não está brincando, nós estamos aí vivendo os últimos dias, se você vai ver o que está acontecendo no mundo, então o diabo vai fazer de tudo para ceifar vidas, porque o tempo dele está acabando, e se a gente quer vencer essa batalha, não podemos errar, amém? Ah, pastor Edson, mas Jesus venceu por nós. Jesus venceu, mas ele diz: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Então nós temos que encarar o mundo com um bom ânimo, e usar as armas da fé, porque senão, se fosse desnecessário que a gente lutasse, o apóstolo Paulo não teria escrito, né? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem entendeu essa palavra?